O sofrimento, aquela experiência que todos tentamos evitar a todo custo. Mas e se eu dissesse que algumas das mentes mais brilhantes da história viram na dor um caminho para a transformação espiritual? Back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all. Isso me faz lembrar do que Santo Agostinho escreveu em suas Confissões. Ele dizia que o sofrimento pode ser uma ponte para uma conexão mais profunda com o divino. E quando olhamos para o texto de hoje, vemos essa mesma perspectiva sendo desenvolvida de uma maneira muito prática. Jonathan Edwards falava sobre como nossa total dependência de Deus se manifesta especialmente nos momentos de dor. O que mais me impressiona é como o autor começa reconhecendo sua completa incapacidade sem a graça divina. É uma postura que ecoa as palavras de Paulo em 2 Coríntios 12 e 9. E não é apenas uma declaração vazia. O compromisso de revisitar essas resoluções semanalmente mostra uma seriedade espiritual que Richard Foster chamaria de disciplina da presença divina. E quando chegamos à parte sobre relacionar a dor pessoal com o martírio e o inferno, uau, isso é algo que poucos hoje em dia têm coragem de abordar. Bem, John Piper tem um trabalho fascinante sobre isso. Em seu livro Desiring God, ele argumenta que o sofrimento pode ser um dos instrumentos mais poderosos de santificação que Deus usa em nossas vidas. Como você vê essa conexão entre o sofrimento pessoal e a experiência dos mártires que o texto sugere? Olha, quando pensamos em figuras como Policarpo de Esmirna enfrentou o martírio com uma paz surpreendente, vemos como essa perspectiva pode transformar completamente nossa relação com a dor. E C.S. Lewis tem aquela frase impressionante em O Problema do Sofrimento, onde ele diz que a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Exatamente! E São João da Cruz desenvolveu toda uma teologia baseada no conceito da noite escura da alma. Ele argumentava que os momentos de maior escuridão espiritual são justamente os momentos de maior transformação. Teresa de Ávila também tinha uma visão única sobre isso, não é? Ela via o sofrimento como uma participação íntima na paixão de Cristo. Sim, e quando olhamos para o exemplo de Jesus, temos aquela passagem poderosa em Hebreus 12:2, que diz que ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. É um modelo completamente diferente de lidar com o sofrimento. O texto também propõe uma prática regular de reflexão sobre essas verdades, algo que Dallas Willard sempre enfatizou como fundamental para a transformação do caráter. E você sabe o que é interessante? Timothy Keller menciona em seu livro Walking with God Through Pain and Suffering que cerca de 30% dos salmos são lamentos, mostrando como a Bíblia não evita o tema do sofrimento. Isso me faz pensar no que Thomas Merton escreveu sobre como nossa vulnerabilidade pode ser nossa maior força quando entregue nas mãos de Deus. E quando pensamos em aplicações práticas, Eugene Peterson sugere começar com um diário espiritual. É uma maneira de registrar e refletir sobre nossas experiências de dor à luz da fé. E talvez complementar isso com períodos regulares de meditação e oração, como Madame Guyon praticava. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio do GFM. O que aprendemos hoje é que o sofrimento, quando visto através das lentes da fé, pode ser um caminho de profunda transformação espiritual. E que possamos, como o autor do texto, buscar a graça de Deus para viver essas verdades em nossa vida diária.